Donetsk, Ucrânia. A memória dos soldados ucranianos assombra suas noites. São sonhos com mortos retornando, gritando para eles fazerem alguma coisa. Outros mutilados acordam procurando os pés perdidos em alguma mina. Outros sonham que estão divididos em dois. Depois de mais um ano de guerra, os soldados ucranianos estão experimentando diversos sintomas de estresse pós-traumático. E sobre tudo isso nós vamos falar hoje. Os hospitais ucranianos estão lotados. Muitos militares estão com diversos sintomas de estresse pós-traumático, incluindo pesadelos, falta de sono, culpa, ansiedade extrema e ataques de pânico. Boa parte dos militares estão bem traumatizados. E o que é trauma? Trauma, segundo Freud, o trauma psíquico, é provocado pelo susto e pela surpresa. Assim, ele é compreendido como toda vivência que provoque medo, susto, angústia, vergonha, culpa, ou seja, tudo aquilo que o sistema nervoso possui muita dificuldade de solucionar. A maioria dos militares ucranianos com esses problemas psicológicos irão retornar para o combate, pois a Ucrânia não pode se dar ao luxo de dispensar alguém, a não ser em casos extremos. Isso é pouco falado, mas os traumas, a fadiga generalizada e todos esses sintomas são um dos maiores desafios que os soldados normalmente enfrentam. Ninguém sabe ao certo a quantidade de militares que estão em tratamento. O que se sabe é que muitos relutam em pedir ajuda porque há muito preconceito. E segundo os próprios militares, há uma cultura de que é necessário aguentar qualquer coisa. Segundo eles, isso vem da cultura eslava. É de conhecimento público que o número de soldados ucranianos com problemas psicológicos sérios aumentou bastante com a Batalha de Bakhmut. Nessa região, as batalhas têm sido muito mais violentas, a ponto dessa localidade estar sendo chamada de a Stalingrado da Ucrânia. Stalingrado foi a batalha mais importante da Segunda Guerra Mundial e foi ela que decidiu a vitória aliada. As batalhas eram sangrentas entre os soviéticos e os alemães. Quem está combatendo nessa região em Bakhmut é o exército russo e o grupo paramilitar russo Wagner Group. O Wagner Group usa a tática de hordas humanas. Eles mandam presidiários para morrerem até deixar os ucranianos sem munição. Nisso, muitos soldados ucranianos não querem ir para um hospital, mesmo estando numa situação muito difícil, pois sabem que a Rússia tem a população 3 vezes maior que a da Ucrânia. Por esse motivo é que muitos soldados, mesmo doentes, estão sendo enviados de volta para o combate. Se fosse no exército norte-americano, por exemplo, soldados nessa situação não retornariam ou demorariam alguns meses. Muitos militares ucranianos desenvolveram um sentimento de culpa muito grande. É a chamada culpa do sobrevivente. O sentimento de por que meu colega morreu e eu não? A crença de que poderia ter feito algo quando na verdade não podiam. Alguns militares contam que não conseguem se desligar da guerra, mesmo nos hospitais e nos poucos dias de folga. Eles vivem paranoicos com a possibilidade de qualquer civil ser um informante russo ou de sofrerem algum ataque enquanto eles dormem. Se está chovendo, ficam pensando nas trincheiras alagadas, nos amigos que estão no fronte e não conseguem se curar. Poucos militares conseguem dormir. E alguns dizem temer não conseguir retornar à vida civil. Alexander, de 34 anos, sobrenome não identificado, disse ao The New York Times que a guerra tem uma moralidade muito difícil. Ele conta que tem pesadelos constantes e que não consegue dormir. Vale lembrar, pessoal, que muitos soldados ucranianos eram civis antes da invasão da Rússia. Eles viviam uma vida, entre aspas, aqui normal. E do dia para a noite eles foram transformados em militares. Então isso dificulta ainda mais. Eles não tiveram um preparo como um militar de carreira tem. Tá certo?
Os psicólogos ucranianos não estão dando conta de tratar tantos soldados. E os médicos, obviamente, dão prioridade para os traumas físicos. Os próprios médicos também estão numa situação muito difícil psicologicamente, muitos estão com estresse pós-traumático e fadiga generalizada. Os transtornos de estresse pós-traumático foram bastante observados nos veteranos norte-americanos do Vietnã. Os soldados voltavam violentos ao extremo, não dormiam, viviam paranoicos e muitos usavam drogas para poder sobreviver. Tem um clássico da animação contemporânea, um filme israelense que ganhou diversos prêmios, chamado Valsa com Bashir, do cineasta Ari Folman. O filme trata da Guerra do Líbano de 1982. A história é real. Um dos personagens tem um pesadelo recorrente com os cachorros, e eu não vou contar porquê, né? O cineasta Ari Folman, ele é veterano da Guerra do Líbano e veterano da IDF, né, da Israel Defense Force, e ele não tinha memória nenhuma da guerra. O trauma apagou a memória dele completamente. Aos poucos, vêm as imagens sinistras da guerra, pois ele vai entrevistando seus companheiros da Guerra do Líbano. Nisso nós vamos vendo diversos tipos de traumas de guerra. É um filme muito bom, vale a pena. Outro filme muito bom que aborda o estresse pós-traumático é o longa russo, Uma Mulher Alta, de Kantemir Balagov. O filme conta a história de duas veteranas de guerra soviéticas que chegaram até Berlim, a Lia e a Masha. Principalmente a Lia tem muitos problemas psicológicos decorrentes aos traumas de guerra, né? Elas serviram como soldadas e tal. Tem resenha, pessoal, sobre esse filme aqui no canal. Deem uma olhada lá, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço sua gentileza para que você deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso é bastante importante. Peço a sua gentileza também para que você publique esse vídeo nas suas redes sociais. E o mais importante, se você não for inscrita ou inscrito nesse canal, que você se inscreva, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.